pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Hoje para mais uma edição do Revisando o Enem. Aqui nesse quadro, dentro do canal H de História, nós pegamos itens que já foram questões da prova de História para discutir aqui com vocês, item por item, alternativa por alternativa, e tirar as dúvidas sobre os principais assuntos que têm caído nas provas de História do Enem dos últimos anos. Nessa edição 4 do Revisando o Enem. Hoje o nosso primeiro item é da prova de 2019. Lembrando sempre que nós pegamos questões sempre das provas mais recentes para as mais antigas. E o item fala sobre absolutismo estatal e liberalismo econômico. Vamos então para a questão, ou melhor, o item. O item mostra aqui dois textos, o texto 1 e o texto 2. No texto 1, que é do Perry Anderson, um historiador que trabalha de forma excelente com esse período, ele vai dizer aqui para a gente o seguinte: a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. No texto 2, que é do Adam Smith, no clássico A Riqueza das Nações, nós temos então o seguinte: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Nós estamos diante de dois textos de momentos diferentes que falam a respeito de uma estrutura que existiu no Estado e com relação a essa economia que o Estado teria que gerenciar em tempos distintos. Um primeiro momento, você verifica que é aquele período marcado pela existência dos estados modernos absolutistas, que tinha como política o chamado mercantilismo, que é um conjunto de práticas adotadas pelo Estado que visava desenvolver economicamente o Estado, tirando e superando as crises herdadas do final da Idade Média, e que tinha como principal característica a interferência, o gerenciamento e o controle total do Estado na economia, através de decretos, através de legislações, através da interferência direta dos monarcas. O Estado vai intervir na economia nesse período em que é marcado por uma economia mercantilista. No segundo texto, você tem um momento de contestação, e essa contestação ela é típica do século XVIII, principalmente lá com o advento da filosofia e do pensamento iluminista, que vai contestar práticas do Estado absolutista. E é interessante destacar também que esse iluminismo, ele é proposto, ele é difundido e ao mesmo tempo ele é defendido por uma burguesia que até aqui ela se viu totalmente alheia aos benefícios desse Estado, e principalmente por uma burguesia que quer ter o controle dessa economia e que quer leis e práticas que venham beneficiar a sua ação econômica, a sua produção, o comércio e uma série de medidas. Então, a presença desse Estado mercantilista que controla, que conduz, é um empecilho, e por isso é muito natural que essa burguesia vá então combater esse modelo de Estado centralizado, essa prática econômica mercantilista, com uma proposta de Estado mais liberal, de uma economia mais livre desse controle, que nós chamamos então de liberalismo econômico. Vamos então para as alternativas. Diz assim: entre os séculos 16 e 19, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de
Na letra A diz o seguinte, aí você vai ter que fazer assim. Você vai ter que verificar o que defende o primeiro texto ou critica e o que defende ou critica esse segundo texto. Vamos então aqui buscar nas alternativas. Vamos para a letra A. Na letra A diz assim, valorização do pacto colonial, seria o primeiro. Combate à livre iniciativa, seria o segundo. Bom, embora o pacto colonial seja um elemento desse mercantilismo, a gente verifica que ele não fica muito claro lá no texto que seria relacionado a ele. Mas o erro mesmo da questão está exatamente quando ele diz que critica-se a livre iniciativa, e é exatamente algo diferente. Ele vai dizer que a livre iniciativa é prejudicada quando o Estado controla tudo, quando o Estado decreta as medidas, quando o Estado passa a ter esse gerenciamento absurdo e praticamente total da economia. Isso não é bom, segundo a visão dos liberalistas, segundo a visão do Adam Smith. Vamos para a letra B. Na letra B diz, defesa dos monopólios régios, com relação ao primeiro texto. Apoio à livre concorrência. Olha que alternativa bonita, olha que interessante isso daí. Quando ele diz que esses monopólios régios engrandeceram o Estado, beneficiaram o Estado e ao mesmo tempo ainda beneficiar a burguesia, mesmo que de forma incipiente, ele está então defendendo, ele está então criando ali um argumento que diz que é muito bom realmente esse controle, esse monopólio, essa centralização econômica nas mãos do Estado absolutista em uma prática que a gente chama de mercantilismo. E no segundo texto está muito claro que a presença do Estado e o controle dele não é bom. Então, há uma crítica a esse monopólio e, ao mesmo tempo, dizendo que seria melhor, o liberalismo econômico funcionaria e, ao mesmo tempo, garantiria o desenvolvimento se não fosse todo esse controle. Então, há uma crítica no segundo texto. Então, essa daí é a questão alternativa correta, a letra B. Vamos para os distratores seguintes. Na letra C diz, formação do sistema metropolitano. E a outra fala da crítica à livre navegação. Não é isso, né, gente? Nós já sabemos, então, que o segundo texto ele critica a centralização econômica. Então, a gente vai desconsiderar qualquer alternativa que venha, então, falar algo diferente disso aí. Distrator D. Diz assim, abandono da acumulação metalhista e estímulo ao livre comércio. Agora o que a gente está verificando é um problema com o início da alternativa, uma vez que esse metalismo, que seria também uma prática muito comum do mercantilismo, que consiste em acumular metais preciosos, já visto que metais preciosos é capital, e isso daí a Espanha se favoreceu muito por conta das suas colônias ricas em ouro e prata, seria então uma condição de prosperidade. Então não dá para abandonar essa prática metalista, principalmente no auge da política mercantilista do Estado absolutista. Até rimou, né, gente? Distrator E diz o seguinte, eliminação das tarifas alfandegárias. E na outra diz incentivo ao livre cambismo. Mais uma vez começa errado. É o primeiro elemento da alternativa que está tendo problema. As práticas protecionistas que eram medidas do Estado absolutista e da política mercantilista são essenciais para a proteção da produção nacional e, ao mesmo tempo, para evitar livre concorrência ou uma concorrência desleal que pudesse prejudicar a produção nacional, certo? Então, esse daí é o primeiro item e a letra é a B. Vamos para o segundo item, que é da prova de 2017. E o segundo item fala sobre a baixa Idade Média. Vamos para o item que diz assim: mas era sobretudo a lã que os compradores
vindo de Flandres ou da Itália, procuravam por toda a parte. Para satisfazê-lo, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Georges Duby, Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval. A Baixa Idade Média é aquele período em que houve uma série de transformações naquele continente europeu, marcado pelo feudalismo, que vão comprometer as estruturas feudais e vão possibilitar um processo de transição do feudalismo para a estrutura capitalista. É bom levar em consideração que nós temos dois elementos que fazem parte desse processo de transformações que não podem de jeito nenhum ser deixados de lado quando a gente analisa esse período e de muitas transformações. Entre elas, a gente pode citar aqui o Renascimento, embora eu não goste muito desse termo, mas a gente vai utilizar aqui, que ele é fácil de compreender, que é o Renascimento comercial e o renascimento urbano. Aquele feudalismo que tinha na agricultura a sua principal atividade, um comércio incipiente, um comércio pequeno, um comércio pouco desenvolvido, a partir do século XI a gente começa a verificar que esse comércio começa então a ganhar espaço, a ganhar importância e a se consolidar como uma principal atividade, fazendo então com que a própria agricultura passe a existir em função das atividades comerciais. É o caso que o texto está falando, inclusive, aí. O outro elemento é que, fatalmente, a gente percebe que aquela vida rural, ela começa a dar espaço para uma vida mais urbana. E isso daí se dá a partir do momento em que a gente passa a verificar, então, as transformações no meio de produção, as transformações no cotidiano daquelas pessoas que fazem então com que novas atividades passem a surgir e um novo cotidiano de produção então venha marcar essa relação de trabalho e de produção, dando então um aspecto mais urbanizado. É claro que a gente deve levar em consideração que o termo urbanização difere do que a gente entenderia urbanização hoje. Então vamos para as alternativas. Diz assim: o texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou do, letra A, crescimento do trabalho escravo. Não, pelo contrário, a gente vai verificar então aí que as relações servis, elas vão dividir espaço com o trabalho assalariado, que ainda é muito incipiente, mas que já está começando a se desenvolver como uma forma de trabalho ali no continente europeu. Vamos para a letra B. Na letra B diz: desenvolvimento da vida urbana. É isso aí, gente. Foi o que nós acabamos de verificar até então. As transformações comerciais, elas possibilitam também mudanças no cotidiano, tanto da vida das pessoas, quanto também no espaço, e trazem naturalmente uma vida mais urbana. E essa vida mais urbana, ela vai influenciar novas transformações, novas concepções de produção, novas concepções de trabalho, e ao mesmo tempo marcam ali esse processo de fortalecimento do capitalismo e ao mesmo tempo de declínio do feudalismo. É essa daí a alternativa correta. Vamos para os distratores, letra C, que diz assim: padronização dos impostos locais. No texto, inclusive, a gente não vê isso daí, né, gente? Ele falando sobre impostos ou padronização dos mesmos ou coisa parecida, que a gente possa, então, considerar essa alternativa como algo relevante, como algo importante para a nossa análise. Então, descarta essa daí, vamos para o distrator D. Uniformização do processo produtivo. Também não é isso, tá? Nós vamos perceber, então,
que essa uniformização ela não é algo que vai predominar, ela não é algo que vai ser importante nesse processo produtivo. A letra E, que é a última alternativa, diz desconcentração da estrutura fundiária. Pelo contrário, a estrutura fundiária ela vai continuar existindo de uma forma centralizada. A gente vai verificar então que ela continua predominando, só que agora com outros objetivos. A gente verifica que muitos feudos, muitas terras, muitos elementos que a gente pode chamar de grandes propriedades, eles vão dar espaços agora para atividades agrícolas e pecuárias com o objetivo de melhorar as atividades comerciais. Então essa daqui seria então o nosso segundo item, a nossa segunda questão. Vamos para o terceiro item. Mas antes de comentar o terceiro item, que tal se você fosse agora e desse um like aí no vídeo? E depois do terceiro item, você fizesse melhor ainda, se inscrevesse aqui no canal. E mais ainda interessante seria se você ativasse as notificações para acompanhar as nossas revisões aqui no canal H de História, no quadro Revisando o Enem. Então, faça isso que você colabora também com o canal. Vamos lá para o item. O item é da prova de 2016 e fala sobre a Era Vargas. O nosso baixinho Getúlio Vargas está quase sempre presente nas provas de história. Então vamos para o item ou para a questão. Diz assim: em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de visto a, entre aspas, pessoas de origem semita, fecha aspas, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Olha que interessante isso daí, gente. Nós estamos então falando aqui de Getúlio Vargas criando problemas e restrições para a entrada de judeus aqui nos anos 30, na década de 1930 no Brasil. Isso tem sentido? Tem todo sentido se nós partirmos do pressuposto de que o Estado Novo, principalmente o Estado Novo de Getúlio Vargas, ele tem uma inspiração nas ditaduras totalitárias da Europa, como o nazismo e o fascismo. Nós temos naquele momento aqui um Estado que ele vai se espelhar tanto na Itália fascista quanto também na Alemanha nazista. Nós vamos encontrar elementos dos dois países, tanto da Itália quanto da Alemanha. E essa perseguição aos judeus tem muito sentido nesse período, principalmente de centralização política e das decisões, que é o Estado Novo, que começa a partir de 1937. Embora eu deva deixar claro aqui que essa inspiração e essa pretensão, assim como toda essa simpatia pelos estados totalitários, ela já vem desde o período constitucional e eu diria até desde o período provisório, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Mas é em 1937 quando então a gente verifica o Estado Novo se estabelecendo, que a gente verifica isso se concretizando, embora no texto a gente perceba que as medidas já vêm desde o período constitucional em 1935. Vamos então para as alternativas. Uma razão para a adoção política de imigração mencionada no texto foi o ou foi a. Letra A: receio do controle sionista sobre a economia nacional. Olha que interessante, né, gente? Então, o Getúlio Vargas está tomando essas medidas porque ele tem medo que os judeus cheguem aqui
e tomem conta da economia nacional, controle a economia nacional. Gente, se nós formos olhar a presença dos judeus, inclusive na economia nacional, a gente pode detectar a presença deles desde o período colonial. O caso, por exemplo, do momento que eles entram em Pernambuco, durante as invasões holandesas. A gente percebe que a vinda deles também durante o período da industrialização, no período mais recente, próximo ao Vargas, e a gente percebe que não houve todo esse controle. Então, se isso serve como argumento para a restrição, isso daí estaria equivocado. Então, essa alternativa é uma alternativa incorreta. Vamos para a próxima, a letra B, que diz o seguinte: reserva de postos de trabalho para mão de obra local. Certo, então Getúlio Vargas estava criando restrições porque ele queria preservar e garantir emprego e trabalho para a população local. Certo? Até parece que a gente não tem um grande número de desempregados nesse período. A gente sabe que não era essa a intenção, tá, gente? Qualquer coisa que fuja daquela mera devoção e ao mesmo tempo daquela admiração ao Estado totalitário nazista e suas práticas, a gente vai verificar então que se trata de uma alternativa equivocada. É o caso, por exemplo, da letra C. Vamos lá. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Que houve oposição, a gente sabe disso desde o período colonial, mas a gente sabe também que não é a igreja que vai determinar toda essa medida. O Estado, ele tem muito mais compromissos que estão fora do processo de religiosidade no que tange combater os judeus do que necessariamente esse vínculo aí com a igreja. Letra D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Também não tem uma relação direta, né, gente? O Vargas não está fazendo isso porque ele está se importando com a opinião de líderes árabes. Aí a gente vai para a letra E, que é o que nos sobra, portanto deve ser a correta com certeza. Vamos lá verificar a letra E. Simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Certo? É muito importante destacar que o Getúlio Vargas ele teria deportado para a Alemanha nazista presos políticos que eram judeus. A gente verifica, por exemplo, o caso da Olga Benário, que foi deportada então para a Alemanha, depois que foi presa lá no processo da intentona comunista de 1935. Essa daí é a alternativa correta. Vamos então para o nosso quarto item. E o nosso quarto item, ele vem então com duas imagens de um conteúdo que também é muito frequente nas provas do Enem. Nós temos então aqui uma questão de Brasil Império, mais precisamente sobre o Segundo Reinado. Então vamos lá para a questão, ou melhor, para o item. Se eu não falar item, as pessoas vão criticar o vídeo, vão me criticar aqui. Então tá aí, item, item, item. É de item que tu gosta? Então é item que eu falei. Beleza, vamos para a questão. São duas imagens. A gente verifica então aqui, inclusive aqui do livro As Barbas do Imperador, da Lilia Schwartz, certo? Que é uma historiadora excelente, por sinal, que mostra então aqui em uma foto o Pedro II. Aqui a gente verifica então ele inclusive já de barba e ali com uniforme militar, certo? E que a gente verifica então que ele não é bem um garoto, mas um jovem com uma aparência amadurecida. O que isso tem a ver? Olha a referência da questão. Diz assim: essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850. Pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Isso tem muito a ver com o que a gente precisa para analisar a alternativa, certo? Essa informação da data, do momento então em que foram tiradas as fotos, elas dizem muito do porquê as fotos foram tiradas daquele jeito.
Então, verifiquem o seguinte, isso tem a ver com o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Vamos lá. O golpe da maioridade é o golpe, então, que data e que, ao mesmo tempo, marca o início do segundo reinado, que é exatamente a coroação e o início do governo do Dom Pedro II. Acontece, gente, que em 1840, em julho de 1840, quando o golpe, então, da maioridade foi dado, o Pedro II tinha apenas 14 anos e faria 15 anos no final daquele ano, em dezembro daquele ano. Ou seja, ele não era maior, ele não tinha idade, ele não poderia ser entronado. Mas decretaram a maioridade do imperador. E a gente percebe então que nas imagens, 10 anos mais tarde, a gente verifica todo um esforço para mostrar que o Brasil não estava sendo governado por um garoto. Que esse garoto amadureceu, que esse garoto demonstra preparo, que esse garoto demonstra condições de governar, que esse garoto está em condições de reger o país. E que todo aquele golpe da maioridade, na verdade, ele estava coerente, porque de fato o imperador teria 18 anos. Vamos para as alternativas então. Diz assim: essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam letra A, jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. Jamais, né, gente? Nós já verificamos, então, que é exatamente o contrário. Então, descartem a letra A. Vamos para a letra B. Imperador adulto que governaria segundo as leis. É isso aí, gente. Certo? Imperador adulto. A foto, as imagens, elas tentam mostrar essa maturidade, essa fase adulta. Embora a gente verifique que 10 anos depois, o imperador tem 25 anos. Então a gente verifica que mesmo assim ainda era muito jovem para um governante, mas o imperador amadurecido, um imperador que tem experiência, um imperador que passe credibilidade e que ao mesmo tempo governaria segundo as leis, ou seja, não seria déspota, não seria autoritário, e seria reto, seria então condizente com a normalidade. Então a gente percebe aí todo o esforço para passar uma imagem serena e adequada para esse momento 1850 de uma austeridade e de uma garantia de maturidade política e administrativa então do imperador Pedro II, ok? Essa daí é a alternativa correta. Vamos para os distratores seguintes. Na letra C diz, líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. Não, não é exatamente essa a intenção. Não é esse o primeiro plano das ideias, não é esse o elemento mais importante diante dessa intenção de fotografar e criar uma imagem. Isso é o tipo de imagem criada. A gente faz a imagem para demonstrar ou passar uma informação, ou passar uma ideia, ou refletir sobre aquilo com um pensamento direcionado. Então não seria isso daí na letra C. Vamos para a letra D, que diz assim, soberano religioso que acataria a autoridade papal. Nós sabemos, inclusive, que existia na Constituição, desde 1824, o beneplácito. E por esse beneplácito, a autoridade papal ela não se faz presente de uma forma total aqui no Brasil. Letra E. Monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. Pelo contrário, a gente está verificando então que aqui, embora exista o poder moderador, que garante uma centralização, e ao mesmo tempo a submissão dos outros poderes ao poder do imperador, e que isso daí vai mostrar-se, inclusive de forma autoritária em alguns momentos, não é essa a intenção das duas
fotos. Quando a imagem é colocada para você na questão, então é porque ela quer definir, ela quer amarrar, ela quer direcionar um ponto específico. E nesse caso, o autoritarismo, embora ele aconteça em algumas situações garantidas pelo poder moderador, a gente percebe que não é isso que está relacionado diretamente com as fotos. Então essa daí também é um distrator. Gostou? Tá entendendo até aqui? Já deu like? Então vamos para mais um item aqui no Revisando Enem no canal H de História. E o nosso próximo item da prova de História do Enem de 2012. E ele fala sobre aspectos que são provenientes da Revolução Industrial. Então vamos lá para a questão. Na questão tem uma imagem. E essa imagem, inclusive, ela mostra aqui o que a gente verifica, uma esteira, a chamada linha de produção, pessoas trabalhando ali em etapas, enfim, e a gente verifica que isso daqui é típico de um processo da Revolução Industrial. Gente, quando a gente fala de Revolução Industrial e naturalmente das formas de produção, das formas de trabalho e dessa dinâmica de trabalho, a gente verifica, por exemplo, aquelas práticas inovadoras que seriam chamadas então de Fordismo, Taylorismo e assim por diante. Nesse caso específico, nós estamos falando do Fordismo, que é aquela prática da produção onde se monta na fábrica a esteira, a linha de montagem, e um trabalho que ele segue uma etapa por etapa, cada uma ali coordenadamente, seguida então de vários momentos, de várias etapas, uma após a outra, e que cada um desses trabalhadores estaria ligado a uma dessas etapas, o que permite naturalmente que o seu esforço e ao mesmo tempo a sua dinâmica seja ali repetitiva. Uma coisa muito comum quando a gente assiste, por exemplo, a crítica ali do Carlitos, lá nos filmes de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, quando ele mostra então essa dinâmica da fábrica, que ele inclusive está tão cansado de fazer esforço que ele sai da máquina, mas ao mesmo tempo ainda está ali com aqueles movimentos praticamente automáticos. O Fordismo, que surge a partir do início do século XX, mais precisamente em 1914, salvo engano, ali nas fábricas do Henry Ford, a indústria automobilística, aonde cada funcionário tem a função de produzir uma etapa específica do produto e da produção em geral. Vamos para as alternativas, que diz assim: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril se baseava na... Letra A, autonomia do produtor direto. Não, né, gente? Eles estão ali numa fábrica para fazer um determinado serviço. E como a gente tem essa ideia do esforço repetitivo, da ação repetitiva, a gente sabe que não tem autonomia. Aquilo e pronto, e é aquilo ali o dia inteiro. Letra B, diz assim: adoção da divisão sexual do trabalho. Da divisão por etapas, sim. Mas da divisão sexual, aí a gente verifica que não é exatamente isso. A gente vai perceber que não é essa temática, não é esse o eixo aí da imagem ao mesmo tempo da questão. Vamos para a letra C. Na letra C diz exploração do trabalho repetitivo. Eu acho que está muito claro, né, gente, que essa daí é a alternativa correta. Está muito claro essa questão do repetitivo, por que repetitivo, e ao mesmo tempo que isso está relacionado a uma prática que a gente chama de Fordismo. Essa daí é a correta. Vamos para o distrator D. No distrator D diz utilização de empregados qualificados. Não, gente, a questão da qualificação, ela não é necessária, e isso daí é inclusive uma vantagem dessa linha de produção e desse modelo de trabalho, porque os trabalhos são tão fragmentados que eles se tornam coisas muito simples, aonde a qualificação ela se torna praticamente desnecessária. Vamos para a letra E. Na letra E diz incentiva a criatividade dos funcionários. Claro que não, né, gente? Dependendo do que for
o movimento é aquele, não tem nada de criativo, não pode fugir daquilo, tem que ser obediente àquilo e ao mesmo tempo restrito àquela etapa da produção, naquilo e no movimento e na ação que ela exige. Então, esse aqui é o nosso quinto item do Revisando o Enem número 4. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido, que a gente tenha conseguido ajudar vocês, que a gente tenha conseguido elucidar os conteúdos e que você também tenha dado uma curtida aqui no nosso vídeo. E se você gostou de fato, sinceramente, que você se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que virão por aí. O canal H de História agradece a sua presença por aqui. Valeu!